Olá, meu nome é Rodrigo Girotti, sou gerente de produtos de LED aqui na WDC e hoje nessa aula nós vamos falar sobre o básico do painel de LED até a compra ideal para a sua exibidora. O painel de LED é um conjunto de módulos composto por pequenos diodos emissores de luz. A junção dos módulos forma um gabinete e os gabinetes formam um painel completo. Os tipos principais de painéis é indoor e outdoor. Indoor geralmente possui brilho menor, pixel pitch mais fino e eles são utilizados para ambientes fechados. O outdoor ele possui brilho mais alto, geralmente o pixel pitch é um pouquinho mais largo, tá? E para ambientes externos. O fator importante do painel de LED é o pixel pitch. O que é o pixel pitch? Pixel pitch é a distância entre um pixel e outro, uma lâmpada e outra, medida do centro de uma a outra, tá? Quanto menor esse número, o painel ele tem uma resolução melhor, ele tem um custo mais alto e um consumo considerável em relação, se eu comparar o P1.5 a um P10, onde eu vou ter no 1.5 eu tenho muito mais lâmpadas, muito mais LEDs que consomem mais energia. O P10, por sua vez, tem menos lâmpadas, consome um pouco menos de energia, apesar do brilho ser um pouco mais alto. Uma regra básica para você escolher o pixel pitch ideal para sua instalação é se atentar na distância em que você vai ficar do painel de LED, ou o primeiro espectador em relação ao painel de LED. Então, um exemplo básico, se eu vou ficar a 2 metros de distância do painel, qual o pixel pitch ideal? Seria 0.9, 1.2, 1.5, 2.0. Esses seriam os ideais se eu ficar a 2 metros de distância do painel. Se eu estou a 5 metros, eu posso utilizar todos esses que eu falei, mais o P3.9, o P4 ou até mesmo o P5. Acima disso, eu vou seguindo a regra de 1 pixel para 1 metro. Então, P10 eu posso estar a 10 metros de distância do painel, que eu vou ter uma ótima visualização do conteúdo que está sendo apresentado. Um erro comum que as pessoas cometem é comprar um painel com custo mais barato, o pixel pitch errado e depois fica com dificuldade em vender mídia nesse painel, porque o conteúdo não vai ser um conteúdo agradável aos olhos do espectador. Os pontos essenciais para você não fazer a compra errada do seu painel é se atentar às tecnologias mais recentes. Antigamente, nós tínhamos o LED Deep, que eram diodos maiores, diodos separados, o RGB, o Red, Green, Blue, soltos. Então eu tinha, com essa tecnologia, a dificuldade de ter pixel pitch mais fino. Então, geralmente os painéis tinham pixel pitch de 20 mm, 16 mm, 12 mm, até 10 mm. Com o avanço da tecnologia, nós conseguimos ter esses 3 diodos encapsulados em um único LED, que é a formação do LED SMD. Essa já é uma tecnologia mais recente, onde eu consigo ter o mesmo pixel pitch P10, que é um mais utilizado hoje em ambientes outdoor, onde tem uma boa qualidade de visualização e consumo mais baixo, e você consegue transmitir a mídia e ser agradável aos olhos. Com o SMD também, você consegue ter o pixel pitch mais fino. Hoje, nós conseguimos chegar a resoluções de 0.9 milímetros de distância entre um pixel e outro. Então, até pouco tempo atrás, a gente não tinha essa qualidade de imagem dentro da exposição de mídia, né? Na questão dos gabinetes, é muito importante se atentar,
pois nós temos gabinetes de aço, que geralmente é um pouco mais pesado, muito utilizado em painéis outdoor. Nós temos também gabinetes de alumínio, que também são utilizados em painéis outdoor, com uma questão mais leve, e muito utilizado nos gabinetes indoor, que é o alumínio para você ter leveza nesse painel de LED instalado. Quando nós falamos de painéis outdoor, nós temos que nos atentar ao IP de proteção desse painel, porque ele vai ficar exposto aos intempéries. Então, é necessário ter proteção contra chuva, contra poeira, muitos painéis serem blindados e com proteção a maresias também. No painel indoor, também necessita-se de IP de proteção, geralmente ele contra poeiras. Falando sobre a frequência de atualização ou refresh rate, os painéis mais antigos, eles possuem um refresh rate de 1920. O que acontecia quando você tinha 1920? Quando você filmava esse painel, ele acabava ficando com faixas pretas, onde você não via o conteúdo desse painel sendo filmado. A gente teve um avanço de tecnologia onde, de 1920, eu fui para 3840. Hoje, os painéis, você pode chegar até 7680 Hz para trabalhar em produções virtuais. Com isso, nós conseguimos substituir o chroma key, aquela tela verde que ficava atrás em produções de cinema, novela, onde o ator tinha que fazer a sua cena e imaginar como que iria ficar no pós-produção. Então, com isso, eu deixo a produtividade do ator muito mais realista na cena e eu baixo o custo de produção. Um dos pontos críticos que a gente tem no painel de LED é o consumo de energia. Painel de LED outdoor geralmente consome mais do que o painel indoor, por ele ter mais brilho, ter mais proteção. Então, nós temos fontes de 3.000 watts até 6.000 watts. O consumo também vai depender bastante do tamanho da tela. Qual é essa metragem quadrada? E aí eu consigo fazer o consumo total dessa tela. O painel ele tem suas variações de medição para o consumo de energia. Então, você tem o mínimo que fica entre 300 a 450 watts e o pico máximo entre 600 a 800 watts por metro quadrado. Uma dica importante para você que vai instalar seu painel: pegue sempre o datasheet, leia sempre o documento técnico desse gabinete, para que você saiba e trabalhe com o pico máximo, onde você vai ter mais segurança na instalação. Falando um pouquinho sobre as controladoras e processadoras de imagem para um painel de LED, você tem alguns tipos. A controladora do painel de LED, onde você vai controlar o hardware, você vai conseguir mexer no brilho, você vai conseguir mexer na configuração desse painel de LED, indicando o tamanho dele, a quantidade de pixel de largura por altura, quantos gabinetes eu tenho composto naquele painel. Então você vai dar toda a parte de controle com as controladoras, tá? Seguindo na processadora de imagem já diz o nome, ela processa aquela imagem, onde eu consigo ter diversos fluxos entrando e sendo utilizados por vez. Vou dar um exemplo em eventos ou até mesmo televisão, que você tem uma imagem vindo de um computador, do computador 1, e aí eu quero mudar rapidamente para o computador número 2 ou as câmeras que estão filmando e projetando no painel de LED. Eu consigo fazer essa alteração rápida com a processadora de vídeo. Hoje, como venho falando sobre avanços tecnológicos no LED, a controladora e processadora também teve esse avanço e hoje eu não preciso usar dois hardwares. Eu tenho as processadoras de imagem que são all-in-ones. O que isso significa? Que uma processadora ela também tem a capacidade de controlar o hardware.
Então eu consigo fazer todas as configurações que eu fazia somente na controladora de LED, eu consigo fazer com essas processadoras all-in-ones. Tá? As marcas mais conhecidas hoje no mercado, você tem a Novistar, você tem Color Light, você tem Lins. Algumas dessas marcas hoje mais utilizada no Brasil seria a Novistar. Um ponto importante para você levar em consideração, a sua controladora ou processadora de LED deve ser da mesma marca que as receiving cards que estão acopladas a cada gabinete que você tem instalado nesse seu painel. Então, eles são compatíveis com a mesma marca. Se você utilizar uma Novistar com uma Color Light, você vai ter incompatibilidade de processamentos e eles não vão funcionar. Ponto importante está na estrutura dos gabinetes de LED. Principal ponto onde eles vão ser instalados e como eles vão ser instalados. Num ambiente indoor, você pode colocar ele preso na parede, você pode colocar ele suspenso, você pode fazer totens e diversos outros formatos. Mas você deve se atentar se a parede ela é de concreto, se ela é drywall, se ela é de madeira, para que você consiga ter a melhor fixação e não ter problemas futuros. Tem que se atentar também com a ventilação. Apesar dos gabinetes hoje terem uma tecnologia de dissipação de calor, é sempre bom se atentar sobre a ventilação que corre por trás desses gabinetes. No painel outdoor, você tem uma série de fatores que também precisam ser atentos, porque você vai poder trabalhar com painel billboard, você pode trabalhar com empena, você pode trabalhar com totens, mobiliário urbano. E você também tem que se atentar sobre as estruturas. Como que eu vou fixar esse painel, por exemplo, um billboard? Como que eu vou fixar essa estrutura no chão? O que eu preciso? Então eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter um ART, eu tenho que ter um engenheiro assinando, porque é como se fosse uma obra nesses tipos de painéis. Cada tipo de instalação tem a sua particularidade, seja indoor, outdoor, cada uma vai ter o seu ponto de atenção em cada projeto que você for trabalhar. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a manutenção dos gabinetes de LED. O painel de LED possui vida útil de 100 mil horas. É o dobro dos monitores profissionais que nós tínhamos até pouco tempo atrás. O gabinete de LED, você possui uma vantagem em relação às outras tecnologias. Você consegue fazer a manutenção somente em um pixel, você troca o módulo se você precisar trocar uma fonte, você troca cabos, seja flat ou de energia, dentro do gabinete. Eu consigo ter essa mobilidade dentro de um gabinete de LED. Eu troco partes e eu sempre recebo o que nós chamamos de spare parts, que são as peças sobressalentes para cada gabinete, para cada lote de painel, que nós temos que nos atentar sobre isso também. E eu tenho um custo mais barato de manutenção. Eu não preciso trocar o frame inteiro como era feito há pouco tempo nos monitores LFD. Então, muitas vezes custando uma troca de frame mais alto do que um monitor novo. A manutenção preventiva ela é muito importante para que você não tenha que fazer no futuro uma manutenção corretiva. Então, fazer a limpeza interna dos seus gabinetes, na parte onde possui a receiving card, a hubboard, os cabos, os conectores, você fazendo uma limpeza periódica é muito importante, porque você aumenta a vida útil desse painel. Imagina que é um painel que trabalha 24 horas os 7 dias da semana. Então você precisa cuidar. Eu sempre comparo sobre os carros. Você pega o seu carro a cada tantos mil quilômetros ou tantos meses, você deixa o seu carro na concessionária para que você faça uma manutenção preventiva. O painel de LED segue a mesma regra para você ter uma vida útil muito mais longa em relação a outras tecnologias. Entrando na parte de garantia e procedência de fornecedores, o mercado nacional está cheio de fornecedores de gabinetes de LED ruins, de baixíssima qualidade.
Alguns pontos que nós devemos nos atentar seriam: garantia. Qual é o prazo mínimo de garantia? Fornecedores ruins, eles vão te apresentar garantias abaixo de 1 ano. Fornecedores que têm presença no Brasil já vão te oferecer uma garantia mínima de 2 anos. Tá? O mínimo que é aceitável seria 1 ano. Nós temos que nos atentar também se essa empresa possui assistência técnica no Brasil, porque se eu tiver qualquer problema, eu tenho com quem falar, eu tenho quem acionar para fazer a garantia valer ou uma avaliação de manutenção no serviço pós-vendas. Então, são pontos importantíssimos para que eu veja, eu consigo ter treinamentos com essa empresa, eu consigo ter certificações com essa empresa. Se essa empresa está no Brasil, eu consigo ter. Empresas boas, de qualidade de painel de LED, vai te fornecer todos esses requisitos para que você compre e tenha segurança na sua instalação. Antes de você comprar o seu painel de LED, pense em 3 pilares: qualidade, o suporte e o projeto adequado para o local de instalação. Um painel de baixa qualidade pode custar muito mais caro do que um primeiro investimento em um painel de boa qualidade. A escolha certa do seu painel de LED garante uma vida útil maior, garante um consumo mais baixo de energia e também garante a venda de mídia com muito mais qualidade e segurança para o seu cliente. Bom, pessoal, nós vamos chegando ao final de mais uma aula da ABOH. Espero que tenham gostado e conte conosco sempre que precisar.